Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então. Livro de Neemias, capítulo 11 ao capítulo 13, encerrando assim mais um livro da Bíblia. E Neemias, capítulo 11, começa falando das heranças distribuídas em Jerusalém e também na Judéia. As famílias que foram ali distribuídas para morar, para habitar nesses lugares. E o que marca isso é que nós também, quando herdarmos a glória, a Bíblia diz que cada um receberá o seu galardão, a sua possessão, para reinarmos com Cristo na glória. Então esse capítulo 11 é bem interessante, porque mostra ali a recompensa, o repartir de cada família, de cada pessoa envolvida na reconstrução da cidade de Jerusalém, das muralhas, da Judéia, que havia sido totalmente destruída por Nabucodonosor, reconstruída por Esdras e Neemias. E o capítulo 12 começa falando sobre os sacerdotes que vieram para Jerusalém, nome por nome, pessoa por pessoa. Lá em Apocalipse fala que Deus, na glória, nós temos um novo nome. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade do Senhor, povo santo de Deus. E quando você partir, Ele vai te dar um novo nome, para que você sirva lá na glória como sacerdote dele, como príncipe, do qual você herdará uma coroa. Lê 2 Coríntios capítulo 4, versos 6 a 9. Paulo fala que ele está indo embora, mas que uma coroa é aguardada por ele, o galardão, o reino. Nesse capítulo também fala do sustento, que era destinado aos sacerdotes que viriam da casa do tesouro. Lembrando que os sacerdotes, Deus não deixou a herança para eles. Eles moravam no meio das tribos, porque a herança deles é o Senhor. Eles tinham direito à parte das ofertas de animais e também o direito de receberem pelo serviço no tabernáculo, no templo e no meio do povo. Primícia dos dízimos fossem dadas porções designadas para a família de Levi. Paulo fala no Novo Testamento que digno de dobrado honorário são os presbíteros que exercem bem o seu trabalho, principalmente aqueles que trabalham com o ensino, com a edificação da igreja. No capítulo 13, manda agora separar todo o povo misto, amonita, moabita, porque está escrito na lei que eles não entrariam na congregação de Israel. Contrataram Balaão para amaldiçoar o povo, mas Deus converteu a maldição em bênção. Isso está no livro de Números, capítulo 24. Uma moabita famosa da Bíblia é Ruth. Ela se converteu quando ela disse: o seu Deus é o meu Deus e o seu povo é o meu povo, para a sua sogra. Então agora estava escrito na lei, e eles apartaram de Israel todo elemento misto, toda pessoa que havia adquirido casamento com essas mulheres, moabita e amonita. E agora Neemias expulsa um pagão de dentro da casa de Deus, porque o sacerdote Elisabe havia feito uma casa para Tobias, e Tobias agora é expulso, e Neemias vai aquele lugar, purificar as câmaras e tornar a trazer para ali os utensílios da casa de Deus. Estava contaminada porque Tobias estava morando lá. Agora ele vai designar os tesoureiros e todo o povo vai trazer os dízimos, vai trazer as porções, as ofertas que os fiéis estavam entregando para a casa do nosso Deus, para o serviço do Senhor. Restabelece o sábado, o descanso no sábado, e proíbe o comércio dentro de Jerusalém e nas terras de Judá, lembrando que por causa deles não descansarem a terra no sábado, ficaram no cativeiro durante 70 anos por desobedecerem a palavra do Senhor. Mandou também que os levitas se purificassem e viessem a guardar as portas para santificar o sábado. E ele pede para Deus lembrar dele e perdoar segundo a abundância da sua misericórdia. Neemias vai contender com aqueles que tinham casamentos mistos, que estavam falando a língua de outros povos.
E ele fala, não pecou nisso Salomão o rei, agora arranca pelos cabelos, expulsa aqueles povos, separa aquelas famílias, porque estavam cometendo pecado dentro de Israel. Isso que nós devemos fazer com o pecado na nossa vida, o pecado dentro da igreja tem que ser extirpado. Esse povo misto representa a contaminação e não a união do crente com o incrédulo. Leia 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 a 19. Aqui o povo foi chamado para ser um povo sacerdotal, separado, para proclamar as virtudes de Deus a todas as nações. E Neemias pega e ordena, e ele mesmo começa a agir, separando essas pessoas. E termina o capítulo falando que ele limpou todos os estrangeiros do meio dos sacerdotes e levitas, e deu cada um o seu ministério, fornecendo também o material necessário para o serviço do santuário. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia abençoado, em nome de Jesus.